Olá, professor Diego. Olá, professor Newton. Hoje vamos falar sobre o planejamento silvicultural de pinos terra para serraria e laminação na região de Campo Largo e Ponta Grossa, no estado do Paraná. O grupo é formado por Crislaine, Isabelle, Matheus, Maurício e João. Para entender sobre o nosso empreendimento, é bom destacar um pouco sobre a importância do pinos terra no Paraná. Ele tem uma forte relação com o segmento de mercado de serraria e laminação no estado. Isso devido ao Programa de Incentivo Fiscal Reflorestamento em 1966, onde foram introduzidas mudas de Pinus terra e Pinus elliott, oriundos dos Estados Unidos, no estado do Paraná e também em outras regiões do sul e do sudeste. Hoje o Paraná é o mais representativo em relação à plantação de Pinus terra, com 692 mil hectares plantados e gera anualmente 116,6 mil metros cúbicos de madeira. O objetivo geral é fazer um empreendimento com todo o procedimento silvicultural para a espécie de Pinus terra, numa área que abrange o município de Campo Largo e Ponta Grossa, com um corte raso de 20 anos para laminação e serraria. Os objetivos específicos é a caracterização da espécie, múltiplos usos que ela pode gerar, localização, características do empreendimento, análise de mercado, equipamentos utilizados, cronograma, procedimentos silviculturais e viabilidade econômica do empreendimento. Sobre a caracterização do empreendimento. Então, foi criada uma empresa cujo nome é Campus Florestal Plantio Comercial. É uma sociedade limitada e o CNPJ é esse que está aparecendo na tela. O objetivo da empresa é a comercialização de madeira voltada ao mercado de indústria de papel celulose, serrarias e laminação. À direita pode ser observado o logo da empresa. A propriedade está localizada entre os municípios de Campo Largo e Ponta Grossa, Paraná. As principais vias de acesso são Rodovia Federal, a BR-277, e as estaduais, a PR-513, a PR-90 e a PR-418, conforme pode ser observado na figura. Sobre as características edafoclimáticas. Segundo a classificação de Köppen, a propriedade está inserida no clima CFB, que é caracterizado por ser um clima temperado, apresenta um verão ameno, as chuvas são uniformemente distribuídas, não apresenta estação seca e a temperatura média do mês mais quente não ultrapassa 22 graus Celsius. Além disso, a precipitação anual varia entre 1.100 e 2.000 milímetros. O solo presente na propriedade é um argissolo vermelho-amarelo, que é caracterizado por ser muito profundo ou profundo, o que é uma vantagem para plantios florestais. Também é um solo bem estruturado e bem drenado. Sobre a hidrografia. A propriedade está inserida na bacia do Ribeira e os principais rios são Sete Saltos, Arroio Carazinho e Rio Conceição. Sobre a topografia. Então, segundo as classes de relevo, a maior parte da propriedade é caracterizada, ou seja, apresenta o relevo ondulado, que varia entre 8 e 20 graus de inclinação, e não apresenta declividade superior a 45%, conforme pode ser observado na figura que segue. A vegetação presente na propriedade é do domínio floresta umbrófila mista. Aqui foi localizado algumas propriedades na proximidade. Aqui foi localizado algumas empresas na proximidade do empreendimento. As empresas estão majoritariamente aí na região metropolitana de Curitiba e foi-se também medido a quilometragem que essas empresas distam do empreendimento. Conforme pode ser observado na figura, a gente consegue correlacionar o número da empresa com a sua finalidade e a distância do empreendimento. Sobre o planejamento da propriedade. Então, anteriormente, a propriedade era utilizada majoritariamente para a pecuária de corte, leiteira, e em algumas áreas que era mais fácil de ser mecanizada, ela era utilizada para a lavoura temporária. O valor médio pago por hectare foi de R$ 30.500 e o total da aquisição da terra foi de R$ 84.118.370. Aqui a gente consegue observar as áreas que foram destinadas à reserva legal e APP. Como a propriedade ainda não tinha reserva legal averbada, a gente pôde então escolher essas áreas. Então foi-se escolhidas áreas que apresentavam um relevo mais inclinado, áreas que já tinham vegetação existente, e foi-se alocada também a reserva legal dentro das APPs
segundo permite o Código Florestal, para principalmente otimizar o uso da propriedade. E aqui a gente tem a divisão da propriedade em unidades de produção. Foi então separados lotes, nesse caso 6, para que, enfim, facilitasse atividades administrativas, de plantio e de tratos culturais. Aqui na tabela que segue a gente consegue observar a área correspondente em cada lote. Na figura a gente consegue correlacionar esses lotes com a tabela. Sobre o talhonamento, foi-se então separados os talhões, e vale ressaltar que os talhões não ultrapassam 50 hectares e que a distância de arraste não ultrapassa 150 metros, pensando em reduzir custos, não só de colheita, mas também de implementação do plantio. Legislação. Então, conforme a portaria do IAP de número 096 de 2007, o Código de Espécies Florestais Exóticas que estão fora das áreas de preservação permanente não vão precisar de nenhum tipo de autorização prévia. Na implantação do empreendimento é necessário fazer o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Ele é um registro público eletrônico das informações ambientais dos imóveis rurais e ele é obrigatório para todas as propriedades rurais. Sendo que o imóvel só vai ser regularizado após a análise do órgão ambiental, que no caso do Paraná é o IAT. Então, ele foi criado pela Lei 12.651 de 2012, no artigo 29, e tem como objetivo regularizar as áreas ambientais. Ele vai ser necessário para programas, benefícios, autorizações que possam vir a ser necessários. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, é um imposto federal para a regulação estatal sobre as áreas que são improdutivas. Então, isso quer dizer que quanto mais você investir na propriedade, menor vai ser o imposto. Isso está no artigo 11º da Lei 9.393 de 96. A opção encontrada para o nosso empreendimento foi o arrendamento das terras para não ter áreas improdutivas. Na área onde vai ser o empreendimento, compreende algumas áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal. As áreas de APP, segundo a Lei 2.651 de 2012, elas poderão ser incluídas junto com as áreas de reserva legal. Então, como mostra na imagem, as áreas de preservação permanente, quando somadas às áreas de reserva legal, vão corresponder a 21,9% do empreendimento. E isso vai se enquadrar na lei, que pede um mínimo de 20% para a região em questão. Bom, agora sobre a descrição da espécie, né? Então, o Pinus teda é uma gimnosperma da divisão Phinophyta, que são as coníferas, pertencente à família Pinaceae. Ela é uma espécie mais plantada do Brasil, do gênero, chegando a cerca de 1 milhão de hectares no planalto da região sul do Brasil. Além desse uso crescente, ele também é amplamente utilizado na produção, tanto de celulose, papel, chapas e madeiras reconstituídas. Essa espécie é originária da região sul e sudeste dos Estados Unidos, ocorrendo em 14 estados, abrangendo desde Delaware, no nordeste, até os Texas, ao oeste, e a região central da Flórida, ao sul. A região sul do Brasil, tal como as províncias de Misiones e Corrientes, na Argentina, apresenta as condições climáticas e de solo com grande potencial de crescimento. Mais especificamente na região sul do Brasil, é recomendado áreas de maior altitude, regiões frias, que correspondem a uma parte do terceiro planalto, e áreas de altitude do primeiro planalto paranaense. O Pinus teda apresenta baixa exigência nutricional devido à sua excelente capacidade de utilização dos recursos nutricionais em solos de baixa fertilidade. Ademais, ela é uma espécie de fácil adaptação e sua implantação comercial foi bem sucedida ao longo da sua área de distribuição natural e também foi introduzida em outros continentes, com diferentes níveis de êxito. As mudas a serem utilizadas no presente empreendimento serão clonais produzidas pela West Rock Brasil. Também utilizaremos espaçamento de 3 metros por 2,5 com base visto em aulas práticas à empresa Florestal Gateados na disciplina de manejo florestal de plantadas. Cronograma silvicultural. Então, todas as atividades e seus respectivos meses de execução, eles estão detalhados no nosso cronograma de planejamento. Então, aqui para ilustrar, eu trouxe os 3 primeiros anos, né? Sendo que os demais anos até o corte final estão todos detalhados no trabalho escrito. Então, temos os custos iniciais que serão no ano 0, que serão as construções das estradas primárias, secundárias e aceros, né?
No plantio e o replantio, eles serão realizados em 3 meses cada um, sendo que tem o começo em 2023 e o término do plantio em 2028, seguido do replantio, sendo o último ciclo. As manutenções e os tratos culturais terão início também em 2023, sendo que o último ciclo termina em 2032. A primeira poda acontecerá no ano de 2026 para o primeiro ciclo e terminará em 2031 do último ciclo. A segunda poda tem início em 2028 e terá o seu fim em 2032. Já a terceira poda do primeiro ciclo vai começar em 2030 e a última poda desse ciclo vai ser em 2035. O primeiro desbaste foi realizado em 2030 para o primeiro ciclo e terá o término em 2035 para o último ciclo. O segundo desbaste ele teve início em 2035 e vai até o ano de 2040. Os próximos 2 anos não teremos nenhuma atividades desde manutenção, de corte. Retomaremos as atividades no ano de 2043 até 2048 com o corte raso dos 6 ciclos e das 6 áreas consequentemente. Estradas e aceiros. Primeiro é necessário estabelecer alguns pontos. O fato de que a propriedade possui declividade entre plano suave e ondulado permitiu que as estradas não fossem construídas seguindo com exatidão as curvas de nível. Em segundo, por questões de conservação do solo, o dimensionamento e posicionamento das estradas foi planejado para que em nenhuma área o arraste máximo seja maior que 150 metros. Para as estradas primárias, foi considerado aproximadamente 12,26 km de estradas já existentes, cabendo à empresa implementar mais 12,63 km nas mesmas proporções das já existentes, com larguras de 8 metros. Para as estradas secundárias, foram planejadas aproximadamente 39,82 km de estradas com larguras de 6 metros. Já os aceiros, por questões de conservação e prevenção de incêndios, foram dimensionados em maior quantidade, totalizando aproximadamente 184,82 km, sendo externos e internos, onde os externos possuem largura de 15 metros e os internos de 6 metros. Por fim, vale ressaltar que esses também serão usados como estradas terciárias quando necessário. Em relação aos custos, apesar das estradas primárias apresentarem o maior custo, devido às questões de obras de arte e maiores cuidados, estes apresentam o menor custo total em relação aos aceiros, que possuem o menor custo de implementação, mas o maior custo total devido à sua grande quilometragem. As manutenções estão previstas para acontecerem a cada 6 meses após a implementação das estradas. A análise do solo será realizada para toda a área efetiva do plantio, para certificar-se sobre a qualidade nutricional do solo, no qual será o plantio, visando respostas mais elucidativas sobre a situação. Tendo em vista que o solo da região do nosso empreendimento é argiloso-latoso, em terreno plano e levemente ondulado, não há necessidade de realizar nenhuma intervenção nutricional de correção do solo ou adubação das mudas. Então, essa etapa da análise do solo ela será terceirizada por uma empresa com uma estimativa média de R$ 37,00 por hectare. Limpeza do terreno. A limpeza total da área para plantio foi programada para ser realizada em 1 mês, com o uso de 6 tratores agrícolas e, consequentemente, 6 roçadeiras hidráulicas que serão acopladas ao trator. Então, esse é o trator ilustrativo que será utilizado na área e essa é a roçadeira hidráulica mecanizada. Então, o rendimento operacional é de 4 hectares dias máquina. Controle de formigas cortadeiras. Então, na região sul do país, tem um grande predomínio das formigas do gênero Acromyrmex, que são conhecidas também como quenquens. Essa formiga, como mostra na imagem, ela pode ser identificada por ter 4 a 5 pares de espinho nas costas. Na imagem ao lado, a gente pode ver como seria a rainha. Então, vão ser usadas iscas granuladas diretamente nos formigueiros, que vão se identificar na região e serão distribuídos sistematicamente também. O consumo médio dessas iscas formicidas vão ser de 0,270 kg por hectare de plantio efetivo. As iscas vão ser utilizadas da Mirex SD, como mostra na imagem, e serão utilizadas no pré-plantio e no pós-plantio até 5 anos de idade.
Então, ele vai ser aplicado no pré-plantio a cada ciclo, entre 15 e 30 dias antes do plantio e de forma semestral depois, para cada ciclo. Isso porque esse gênero gosta de locais com sol. Então, o controle vai ser feito até o plantio adensar e fechar a saia. Então, cerca de 54 meses após o plantio. Estudos mostram que essas formigas no início do plantio podem representar até 70% da mortalidade no primeiro mês. Então, por isso, controlar ali a cada 15 e 30 dias antes do plantio. Vespa da madeira. Então, a vespa da madeira, Sirex noctilio, é uma das principais pragas que atacam os plantios de pinos. Elas são atraídas por plantios de 10 a 25 anos, usualmente, e o que torna elas mais suscetíveis aos ataques da vespa são a ausência de podas e desbastes. Para controlar essa praga, é preciso fazer o monitoramento dela utilizando um controle biológico. Então, são instaladas árvores e armadilhas que auxiliam na detecção precoce dessa praga e assim você sabe qual vai ser a melhor tomada de decisão para a situação que está. A Resolução 115 de 2009 da SEAB Paraná diz que todos os produtores de pinos com áreas superiores a 5 hectares e com idades superiores a 7 anos devem instalar as árvores armadilhas anualmente ou ficar fazendo a amostragem sequencial. Na imagem mostra uma das aplicações do nematóide que esteriliza as fêmeas da vespa da madeira. Para o preparo físico do terreno será feita a subsolagem. Será usado um trator de esteira da Komatsu D85. É um implemento purpose build, ou seja, é para o propósito silvicultural para plantações florestais. E ele agirá diretamente na linha de plantio. Vem de fábrica com um subsolador de disco de até 60 cm de profundidade e será acoplado um equipamento frontal de formato V. Será feito no mês de março, 15 dias antes do plantio, com um custo total no empreendimento de 3,6 milhões de reais. O plantio será utilizado umas plantadeiras manuais, levará 3 meses, mês de abril, maio e junho, e será feito por mudas provenientes da West Rock Brasil, pinos Tedder de segunda geração. Valor de 70 centavos por muda e um custo total de 4 mil reais no empreendimento. O replantio será de forma manual após 30 dias de plantio, ocorrerá nos meses de maio, junho e julho, quando a taxa de mortalidade for maior que 5% ou quando houver morte de mudas. Será feito aproximadamente o replantio de 133 plantas por hectare, com rendimento de 4,5 hectares ao dia. As podas serão feitas de acordo com o índice de sítio de 21,5, referente à revisão bibliográfica. Será feita 3 regimes de poda, no 4º, 6º e 8º ano. No 8º ano, após o primeiro desbaste. A atividade será feita nos meses de maio, junho e julho, ou seja, no inverno. Será usado serrotes de poda manual com cabo telescópico da marca Topman. O custo do equipamento é R$ 508 reais, e o custo total no empreendimento R$ 12,7 mil reais. As podas serão definidas da seguinte forma. Será definido um DAP máximo para a realização da poda, ou seja, 10 centímetros. Esse tipo de procedimento tem o objetivo de agregar valor ao produto mais valorizado da empresa, que é a madeira destinada à laminação. Então, queremos gerar madeiras com blocos limpos, os clear blocks, para que os nós fiquem mais próximos da medula, e quando for para a serraria, com os nós no núcleo nodoso, tenha mais rendimento de lâminas produzidas de alta qualidade. Após definida a poda, será removido 1/3 dos galhos. Entretanto, esse procedimento só pode ser comportado devido à revisão de campo ou por meio de inventários. Então, a priori, ainda não temos como realizar esse tipo de poda, pois ainda não temos os dados de campo. Entretanto, por meio da nossa própria prognose, do software Cispinos da Embrapa, e por meio de revisão bibliográfica, definimos para as podas as alturas médias da árvore. No 4º ano, a primeira poda, a árvore terá 7 metros, no 6º ano 11 metros, no 8º ano 14 metros. A primeira poda de 2027 será feita a área total. Na segunda poda, será feita a seleção das árvores com potenciais de serraria e laminação, igualmente na terceira poda. Será feito 2 desbastes. Desbaste misto no 8º ano, ou seja, um sistemático de quinta linha seguido de seletivo,
que sairá 533 árvores, e seguido por um seletivo no 13º ano, que sairá 499 árvores. A densidade de árvores por hectare é 133 indivíduos, porcentagem de sobrevivência 95%, e o software usado para prognose e simulação de dados foi o CISPINUS. Será feito o desbaste por uma empresa terceirizada, uma empreiteira, com custo total por hectare no primeiro desbaste de R$ 419,9 mil, no segundo desbaste R$ 1,3 milhões e no quarto e raso R$ 2,7 milhões. O objetivo principal é deixar no quarto e raso em média 300 árvores de alto valor agregado. O volume removido na idade 8 será de 50 metros cúbicos e o valor remanescente 120 metros cúbicos. Na idade 13, ou seja, no segundo desbaste, o volume removido será de 164 metros cúbicos e o volume remanescente de 155 metros cúbicos. Prognose de produção. Para a prognose foi utilizado o software CISPINUS, desenvolvido pela Embrapa. Recapitulando alguns pontos, como variáveis ao programa, foi utilizado um índice de sítio de 21,5 metros, foram inseridos no programa os dois desbastes, um aos 8 e outro aos 13 anos, bem como o corte final aos 20 anos. Em relação ao desbaste aos 8 anos, considerando os pontos previamente estabelecidos, nota-se que o sortimento de maior volume trata-se do de 8 a 18, com finalidade a celulose. O desbaste em si resulta em quase R$ 420 mil por hectare a cada ciclo. Em relação ao desbaste aos 13 anos, considerando os pontos previamente estabelecidos, nota-se que o sortimento de maior volume trata-se do 18 a 25, com finalidade a serraria. O desbaste em si resulta em aproximadamente R$ 1,36 milhões por hectare a cada ciclo. Em relação ao corte final aos 20 anos, nota-se que os sortimentos de maior volume tratam-se do 18 a 25, com finalidade a serraria, e com maior volume o sortimento acima de 25, com finalidade de laminação-serraria. O corte em si resulta em aproximadamente R$ 2,76 milhões por hectare a cada ciclo. Os desbastes foram todos planejados para que esses estivessem acima da área basal mínima indicada ao manejo. O programa não indica que durante o ciclo de cultivo haverão altos riscos de ataques da vespa da madeira. Rendimentos, arrendamento. Como o plantio vai ser implantado nos 6 primeiros anos, vão ficar livres algumas áreas. Então, uma alternativa que a gente achou foi arrendar essas áreas até o momento que a gente for utilizar. E pesquisas mostram que subiu para 72% a procura por arrendamento no Paraná. Então, isso nos mostra que é uma boa alternativa. A correção do valor é anual e segue o IPCA ou IGPM. Segundo os dados do portal FGV, em abril de 2022, o acumulado do IGPM foi de 14,66% e o IPCA, segundo o IBGE, em março de 2022 foi de 11,30%. Como esses valores são variáveis, a gente não considerou eles nos cálculos. Isso é feito de comum acordo entre as partes na hora do contrato, mas esses valores também podem ser posteriormente negociados mediante acordo entre as partes. Após o segundo ano do empreendimento, começaram as entradas dos valores dos arrendamentos. Foi considerado um valor de R$ 93 mil por área, de 332 hectares, e o valor total a se receber foi de R$ 1.395.000, sem contar as correções anuais. Rendimento do primeiro e segundo desbaste. Então, do 8º ao 13º ano foram realizados os primeiros desbastes. Foi considerado um valor de R$ 1.690.295 para cada área. A partir do 13º ano até o 18º ano, houve desbaste sistemático e foi considerado o valor de R$ 7.573,58 por área. O valor total a se receber pelos desbastes será de R$ 52.145.211,48. Essa madeira do desbaste poderá ser vendida para empresas de biomassa, papel, celulose e até serrarias. Depende muito da qualidade da madeira que vai ser retirada. Rendimento do corte final. Então, o rendimento do corte final ocorreu do 21º ao 26º ano, que foram os anos realizados os cortes finais de cada área. E se considerou um valor de R$ 24.390.303,64 para cada área que houve o corte. Então, o valor total a receber por esses cortes será de R$ 146.341.821,84.
O rendimento total. Até o 7º ano da implantação do empreendimento não houve receitas, apenas teve saídas com os custos com equipamentos, máquinas, insumos, custo da terra, e só após isso que o caixa começou a fechar positivo, com exceção do 19º e o 20º ano que não houve nenhuma movimentação de caixa. Então a diferença entre os custos e a receita ficou em R$ 74.5.224,18. Vale ressaltar que quanto ao rendimento da matéria-prima, isso vai depender do método de desdobro que vai ser utilizado pela empresa que vai vir cortar. Isso que vai determinar maior ou menor rendimento, já que a madeira vai ser vendida em pé. Em relação aos custos do empreendimento, a terra adquirida pela empresa fica entre os municípios de Campo Largo e Ponta Grossa. Em relação à sua aptidão, levando em conta os documentos sobre preços de terras provenientes do Departamento de Economia Rural, a classe mais adequada seria a aptidão B6, uso silvopastoril. A terra a ser adquirida tem 2.856 hectares e custará aproximadamente R$ 87 milhões. Em relação aos custos totais do empreendimento, de aproximadamente R$ 125,8 milhões, pode-se observar que 76% tratam-se dos custos iniciais, a maior parte dos gastos. Os custos do plantio totalizam menos de 2%. Os custos de manutenção, tratos e poda não chegam a 0,5% se somados. O segundo maior custo do projeto foi o dos desbastes e corte final, totalizando 21,7%. Em relação aos maiores custos do projeto, apesar dos grandes gastos com a compra de tratores e equipamentos em geral, esses representam apenas 7% em relação aos custos totais, onde o preço da terra representa quase 70% dos custos do empreendimento. Por fim, o parecer acerca da viabilidade do empreendimento. O empreendimento mostrou-se inviável, uma vez que o TIR, de 2,94%, não foi superior ao TMA, de 7,5%. Tal inviabilidade se dá basicamente pelos custos iniciais, principalmente ao custo de aquisição da terra. Então, o TIR com a aquisição da terra seria de 2,94% e o VPL seria de R$ 74.005.224,18. Já se a gente não considerar a aquisição da terra, ou seja, se partir do pressuposto que a empresa já tem essa propriedade, o TIR passa a ser de 16,88% e o VPL de R$ 161.123.594,18. Muito obrigado.